Ok, então, bem-vindo a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Varanda e... Ups, bem, ok. Desculpem lá, mas está toda a gente aqui a fazer perguntas e depois... O meu nome é Ana Varanda, eu já conheço os óleos essenciais há alguns anos e tenho usado os óleos na minha família para termos um bem-estar geral. Hoje vou falar sobre o kit das crianças, que é um kit especialmente concebido para as crianças, que tem, não sei se vocês conseguem ver, é uma bolsinha, que tem 6 roll-ons cá dentro e eu vou falar de cada um deles. Estou um bocado rouca porque estou um bocado constipada, se me perceberem mal, digam-me que eu tento falar um bocadinho melhor. Então, vou falar um bocadinho sobre mim e sobre a minha família. Nós somos uma família de 4 pessoas, 3 cães e 4 gatos. Somos muitos. E utilizamos os óleos essenciais em todos, inclusivamente nos animais. Eu tenho 2 filhos que são gêmeos. Não sou uma mãe perfeita, como devem calcular, e como todos não somos mães perfeitas, mas sou uma mãe real. Perco muitas vezes a paciência, zango muitas vezes, resmungo, dou por mim a pensar se estou a fazer as coisas certas ou não. Mas eu sei que a perfeição não existe e então cada passo que eu dou é para ser uma mãe consciente de ensinar e cuidar dos meus filhos de uma forma natural e segura. Por isso é que eu uso os óleos essenciais já há algum tempo. Agora vou-vos mostrar um pequeno vídeo que não sei se está aqui muito bem posicionado, mas deixem-me só tirar que isto não está muito bem. Desculpem lá. Ok. É um pequeno vídeo para mostrar como é que nós podemos usar os óleos e quais são os benefícios dos óleos essenciais. Digam-me se estão a ouvir bem ou não. Right from the beginning, having a completely pure essential oil was everything else. Essential oils that you purchase on the open market today are either going to be synthetic or they're going to be engineered. Our focus was that you can't improve on Mother Nature and you shouldn't try. We knew that we had to find a better way. We had to ensure the purity, the potency of these essential oils coming from the plant. We had to make sure that we became the stewards of nature, that they became unchanged as nature produces them. It wasn't something that we just thought about that was clever or what would happen if we did this. We really felt like that this was a path that we needed to follow, we wanted to follow, but that was really needful in the marketplace. I had always been looking for more of a natural form of healthcare after I had kids because I was shocked at the lack of resources that there were as a parent. Every mom wants everything for their kids. And so to have the trust in a product that's not only 100% safe, but 100% effective is priceless. We are interested in having the purest, most powerful, most potent, highest quality essential oils that you can have. But in the process, we're also very interested in doing good in the world. I realize that these oils have a mission that goes far beyond any of us. They were put on this earth for a purpose, for our healing. It's an amazing vehicle that we have to allow individuals to recognize their value. So it's a whole lifestyle, a whole mindset. And I'm so grateful that I've started to shift to a healthier lifestyle. And having the essential oils, it's empowering. Physicians will become more and more aware of the therapeutic potency of these essential oils. As we move toward the future of modern healthcare, we'll begin utilizing them in the clinical setting. That is what it's all about. It's not about personal wealth, personal achievements. There's something we can do here to help, to give back. No other industry has the ability to connect people together and provide an opportunity for them to help each other. Just this whole community that has come together. I knew deep in my heart that we could
we could make something new and different with doTERRA, and it would truly be something I would be proud of. I just think the whole planet is being lifted by this company, and it makes it so easy to be passionate because I know that every step of the way, it's lifting someone, Good. it's blessing someone, it's a light to someone. Some people are asking the question, is the dream ready? And I think about that all the time, and I have to say there has never been another time in the history of doTERRA where the dream has been more alive than it is now. What really needs to be understood is that our model is really focused on two things. It's focused on getting the best and helping the most. That's our goal, that's our objective, is to make everyone a better human being. With that, they start to dream again. They go out in the world, they do great things. Pretty soon, the impact is happening with millions of lives. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu gosto sempre de ouvir estes vídeos porque empodera mais a missão que a doTERRA tem, porque para mim a doTERRA não são apenas óleos essenciais, é uma causa. A doTERRA aposta na qualidade, em ajudar e a mudar as vidas, tanto as nossas como as das pessoas que produzem e que colhem os óleos essenciais. Por isso é que eu gosto de mostrar esta parte da doTERRA também. Então, vocês sabem que os óleos essenciais perguntam às vezes, eles são eficazes? São, porque são naturais, seguros e efetivos. O que é isto de serem naturais? Eles são compostos aromáticos naturais, são extraídos e destilados das plantas pelos seus benefícios, ou seja, a planta cria o óleo essencial para se proteger a ela própria do meio ambiente, dos predadores, e é o que faz, o óleo essencial é o que faz a nós, protege-nos a nós também para termos uma saúde melhor e protege-nos também de todas as coisas menos boas que possam aparecer à nossa volta. Eles são efetivos, porquê? Porque eles contêm imensos compostos aromáticos com propriedades complexas e versáteis para combater todas as ameaças sem criar resistências. O que é isto daquela célula que está ali? Eu estou a explicar um bocadinho rápido porque a ideia aqui é explicar só sobre o kit, mas quem ainda não sabe bem o que é que são os óleos essenciais, fica aqui uma breve introdução do que é que são os óleos essenciais e como é que eles nos podem ajudar. Para quem ainda não sabe, os óleos essenciais, eles são moléculas muito pequeninas e essas moléculas, elas entram nas nossas células, são pequeninas e têm a capacidade de penetrar dentro da nossa célula, porque às vezes quando vocês levam as crianças ao médico e ele diz é um vírus, por isso vá para casa, toma o Brufen e o Benuron e não tomam antibiótico porque os antibióticos não conseguem passar a barreira celular e os óleos essenciais, quando têm essa capacidade, eles conseguem passar a barreira celular e ajudam a combater os vírus, como as bactérias, até mesmo problemas a nível do foro neurológico, ajudam nessas situações todas a nível celular, coisas que os antibióticos não têm essa capacidade, daí eles serem realmente bastante efetivos e que nos ajudam imenso na nossa saúde. Os óleos da doTERRA são seguros porque eles são colhidos no seu habitat natural, eles são testados em laboratórios independentes da doTERRA, eles são testados onde eles são colhidos, são levados para os Estados Unidos e nos Estados Unidos fazem uma série de testes para verificar que eles não têm aditivos químicos, não têm contaminantes e são seguros para nós podermos usar em nós seguramente e nas nossas crianças. Depois, como é que nós podemos usar os óleos essenciais nas crianças? Nas crianças, como o Dr. Hill diz, que é um dos médicos da doTERRA, diz que as crianças não são adultos pequenos e os óleos essenciais são bastante potentes, por isso nós não precisamos de usar muita quantidade de óleos, nem nós, mas nas crianças especialmente muita quantidade de óleos essenciais para alcançar
uma grande eficácia, basta apenas uma gota. E nós, nas crianças, só precisamos de usar os óleos essenciais aromaticamente e topicamente. Tem que ter sempre atenção em usar os óleos essenciais para não criar alergias ou para não estar a criar toxicidade nas crianças, porque as crianças, por normas, não têm muitas toxinas no corpo, então não precisam de grandes quantidades de óleos essenciais. Uma das melhores maneiras é a aromaterapia, usar o difusor, porque eles têm os benefícios de relaxamento, também encorajam o foco, ajudam o bem-estar, as doenças, também de alergias, ajudam, só pondo os óleos essenciais no difusor já ajuda bastante. Topicamente, nos bebés e nas crianças, até uma certa idade, os óleos devem ser diluídos sempre. As diluições podem fazer o seguinte: com óleo de coco fracionado da doTERRA, ou com óleo de coco normal, com azeite, óleo de grainha de uva, qualquer tipo de óleo de amêndoas doce que seja biológico, qualquer tipo de óleo neutro, vocês podem usar esta combinação de uma colher de sopa ou de chá. Uma colher de chá tem 5 ml, 2 colheres de chá têm 10 ml, uma colher de sopa tem 15 ml de líquido. Por isso podem usar uma colher de sopa para uma gota de óleo essencial, ou seja, para diluir nas crianças. Uma outra forma que vocês podem fazer, se forem bebês muito pequeninos, podem colocar o óleo essencial diluído nas vossas mãos, esfregar as mãos uma na outra e depois então colocar nos pés da criança. Porquê? Os pés da criança é onde os pés, por norma, é onde nós temos os poros mais abertos, onde entra melhor o óleo essencial na corrente sanguínea. Nós, ao colocarmos nos bebés, para não haver o perigo de as crianças colocarem as mãos no óleo, levarem aos olhos e haver algum problema com irritação nos olhos ou no nariz ou dentro da boca, o melhor é colocarem nos pés. Ao colocarem nos pés, calçam umas meias e não há o perigo de eles colocarem as mãos nos pés e levarem aos olhos e à boca e ao nariz. Por isso é mais seguro usarem nos pés, diluído, ou diluírem nas vossas mãos e depois então colocarem nos pés, para estarem a usar os óleos com segurança. Aqui tem uma pequena tabela, que vocês também podem fazer várias misturas de óleos em frascos roll-on. Há frascos roll-on em que vocês podem colocar o óleo de coco fracionado e depois colocarem as gotas lá dentro. Esta tabela tem aqui as idades e qual é a percentagem ou a diluição recomendada que vocês podem usar. Por exemplo, uma de 3 a 2 meses, a percentagem é 0,25% a 0,5%. O que é isto? 0,25%, 0,5%. Quer dizer que 0,5% é uma gota num roll-on de 10 ml. Portanto, é fazerem estas proporções. Se tiverem o kit família ou aquilo que nós chamamos de farmácia natural, podem usar uma combinação de vários óleos, depois colocarem o óleo de coco fracionado e usarem nas crianças. Devem usar sempre nas crianças, sempre diluído, sempre. Para não acontecer irritações na pele, para não estarem a dar óleos essenciais em demasia, porque as crianças são muito pequenas e não têm o organismo contaminado, como nós adultos estamos sempre muito mais contaminados com o meio ambiente e até mesmo com alguns agressores exteriores que nós possamos apanhar. Por isso, diluam sempre os óleos essenciais nas crianças e tenham sempre atenção, não usem demasiados óleos nas crianças, usem um de cada vez, usem com segurança, sigam sempre os guias da doTERRA, tem o livro do Modern Essential, tem outros agora que é os fundamentos, ou seja, vejam sempre com segurança, vão aos livros, perguntem, não usem. Às vezes há muita informação na internet com muitas combinações e às vezes a gente precisa de fazer as coisas com segurança e com consciência. Por isso, limitem-se a ver como é que os livros indicam, quais são as misturas que nós podemos usar e usem, por exemplo, se as crianças tiverem a pele sensível, experimentem primeiro numa zona da pele em que esteja sensível e depois então é que comecem a utilizar os óleos para ver qual é a sensibilidade da pele da criança. Há sempre estes cuidados que nós devemos ter com as crianças, porque são seres muito pequeninos e que precisam de toda a nossa atenção e acho que é sempre bom usar tudo o que seja óleos essenciais em segurança. Depois eu vou-vos falar então deste kit. A doTERRA criou este kit de 6 roll-ons. Estes roll-ons são todos diluídos em óleo de coco. Todos eles têm a diluição já preparada que nós podemos usar nas crianças com segurança.
Isto é uma inovação para as crianças, porque até à data as crianças... só ver que está aqui uma pergunta. Depois no fim eu falo sobre isso, está bem? Obrigada. A Duterra criou esta combinação de óleos adaptada a cada situação das crianças, já prontas para elas usarem sozinhas, sem pedirem autorização aos pais se podem usar ou não, ou se têm que diluir ou não. Eu vou mostrar um pequeno vídeo, este já tem legendas, o outro não tinha, mas é muito engraçado como as crianças andavam a Duterra já tem 10 anos, e andavam à espera de um kit especialmente só para elas. É um vídeo engraçado para vocês verem. Sorry I'm late, guys. I came as quick as I could. Did you shut the door? Yeah, shut. Thanks for coming, everyone. Now remember, what we're talking about here is top secret. Wait! We can't take any chances that someone could be listening. Good thinking. Okay. You all know why we're here. We've got to do something about our moms. They're just hoarding all the oils for themselves. You should see my mom's closet. My mom always gives them out to the neighbors. And mine keeps them in a special drawer with a fingerprint scanner. And mine's always giving them to my dad to try out. But me, nothing. Zero. Me too. On Guard protects me from the gross kindergartners. And after kickball when my muscles are sore, some deep blue, it would be amazing. Sometimes I just need a little bit of me time and relaxation. It's like they don't even want us to have the full joy out of our life. Right. So it's time to take a stand. You all brought your gear? All right. Here's the plan. Scooter, you cut the power. Macy, you're organizing there. Jackson, Mikey! Oh my gosh, my mom's coming too. Mikey! Hey, Mom! Well, it's nice to see you all finally hanging out off the electronics. And a girl. We're kind of in the middle of something. Okay, I'm sorry. I brought you a little gift. I'll get it from you later. No. Show your friends. They'll probably like it too. Are you serious? Wow, this is so cool. Well, I knew you'd love it. All right. Dinner will be at 6. And put Dad's torch away when you're done with it, okay? How'd she know? Moms always know. I'm so glad. I'm only 7. I've never tased anyone before. Finally, the Cares created an essential oil kit with us in mind. A line of oils that are safe, gentle, and effective. The kit's collection includes 6 unique and exclusive oil blends. Thinker, Calmer, Stronger, Rescuer, Steady, and Red. It's so cool! It also comes with a set of flashcards and a carrying tote. And best of all, they're made for kids, not moms. Use the Thinker Focus blend when you have a lot of distractions. It helps with clarity and makes you more alert. Thinker is perfect when you need to concentrate and pay attention. Featuring vetiver, clementine, peppermint, and rosemary, combined with fractionated coconut oil. Just roll Thinker onto your temples, wrists, and the back of your neck. When your mom and dad make you go to bed, Calmer Restful Blend helps it to be a happy and peaceful experience. Rolling Calmer onto the bottom of your feet
and the back of your neck really helps your mind rest. Combining the soothing properties of lavender, Buddha wood, and Roman chamomile essential oils along with fractionated coconut oil. Calmer can be used every night before bed. Stronger Protective Blend helps to provide natural defense against environmental threats. Cedarwood, Letsia, frankincense, and rose essential oils combine to help boost your immunity. After a busy day of play, apply Rescuer to help relax your growing tired legs. Lavender, spearmint, and copaiba are combined with fractionated coconut oil to help soothe even sensitive skin. Roll Rescuer onto your legs, hands, or shoulders after activity to provide comfort and relief. Steady grounding blend can help soothe feelings of stress or anxiousness. Amarice, balsam fir, coriander, and magnolia essential oils are blended with fractionated coconut oil to deliver a calming effect perfect for all skin types. When you feel overwhelmed, roll steady onto the back of your neck or wrists and take a deep breath, allowing your mood to find balance. If you're feeling nervous or like you don't even want to do anything, use the Brave Courage blend. Wyatt orange, amarice, osmanthus, and cinnamon bark oils combined with fractionated coconut oil. Brave helps boost your emotions to help you feel calm. Roll Brave onto the bottoms of your feet and the back of your hands to help with courage and positivity. The doTERRA Kids Collection, a line of oils that are safe, gentle, and effective for use on little ones. Little ones? Well, they mean kids. Why don't they say that then? Technically, we're still little kids. I'm feeling some growing pains. Okay, you're starting to get pain. I need my calm oil. You're just gonna walk away with me. Pronto, e assim a partir de hoje as crianças podem usar os óleos essenciais à vontade. O que eu mais gosto na doTERRA, e acho que são muito perspicazes. Então, a doTERRA tem a capacidade de criar as sinergias perfeitas, sempre pensadas para todos os problemas e todas as situações que ocorrem na nossa vida e no nosso dia a dia. E a pensar nas crianças e no seu bem-estar físico e emocional, a doTERRA focou-se em 3 pontos-chave. Na mente, que criou óleos, sinergias de vários óleos essenciais que vão ajudar na concentração, na memória, no sono e no desempenho. Depois temos o corpo, que a doTERRA focou-se em criar sinergias que ajudam a suportar a resiliência, o sistema imunitário, a saúde da pele e mesmo a parte física. E a parte do coração focou-se em usar óleos essenciais que tranquilizem, que estimulem as emoções positivas e que tenham um efeito calmante, que ajudem a ter a aceitação e a confiança. Para isso, a mente, o que é que a doTERRA nos focou? Focou que a mente ajuda-nos a melhorar a memória, o sono, a concentração, o desempenho e a aprendizagem. Para isso criou 2 sinergias, que são o Tinker e o Blend. O Tinker eu tenho 2 filhos e um deles é muito distraído. Temos que estar sempre, ele é artista, ele é músico, gosta de fazer música e então na escola é sempre muito mais distraído. É uma cabeça no ar. Então este óleo é ótimo para todas as crianças que tenham problemas de distração, que tenham dificuldades em concentração. É muito simples de usar, basta pôr atrás das costas, ou mesmo na coluna, ou mesmo atrás das orelhas, ou nos pulsos, ou mesmo na planta dos pés. Ele aumenta a sensação de alerta e concentração, ajuda a combater a distração mental e ajuda também a reduzir a sensação de stress mental. Isto porquê? Porque ele tem vários óleos essenciais. Tem o vetiver, que ajuda no foco, tem a clementina, ou seja, tem o uplifting, tem também o peppermint, que ajuda no foco e no estado de alerta, e tem o alecrim, que é o rosemary, que ajuda na concentração e na memória. Ele tem um cheiro muito agradável, tem um cheiro assim a citrino,
E eles podem usar os óleos essenciais, imaginem quando vão estudar, eles pegam nos óleos, eles próprios podem colocar os óleos essenciais, podem levar para a escola, podem andar com os óleos, porque inclusivamente os óleos têm umas tampinhas de silicone e uns penduricais que eles podem pôr na mochila, como viram no vídeo. Este óleo cheira a citrinos e é muito agradável, é ótimo para aquelas crianças distraídas. Eu uso muito cá em casa porque eu tenho um que é completamente distraído. Depois temos o Calmer. O Calmer é pensar quando eles vão dormir, quando eles estão cansados, vêm elétricos da escola, vêm sempre com aquela excitação de contar o que é que se passou, aquelas histórias todas. Então quando vão na hora de dormir, este óleo é ideal para pôr na planta dos pés, mesmo nos pulsos, para eles inalar. Até podem mesmo inalar do frasco diretamente, porque ele promove uma sensação de calma e relaxamento, combate também o stress, ajuda também a ter uma disposição positiva. Ele tem lavanda, tem cananga é a flor do ilang-ilang, tem uma madeira que é o Buddha Wood, que é sedativo, porque é uma madeira que também ajuda a acalmar e a ter um sono tranquilo, e tem a camomila romana, que é ótima para relaxar e ter um sono também tranquilo. Por isso este é ótimo para aquelas crianças mais excitadas que precisam de dormir e de relaxar e ter uma noite tranquila, basta colocarem nos pés, atrás das orelhas ou na coluna. E eles próprios podem também usar. Estes dois são para acalmar a mente. Depois, a pensar no corpo, para eles aumentarem a resiliência física, melhorar o sistema imunitário e o bem-estar deles, a doTERRA criou então outras duas sinergias, que é o Stronger e o Rescuer. São duas sinergias também, cada uma tem uma corzinha. Então, começando pelo Stronger. O Stronger tem uma combinação também de vários óleos, que tem o Lidceia, a rosa, o cedarwood e o frankincense. Às vezes eu uso muito este óleo essencial com os meus filhos quando estamos a chegar ao fim da semana. Quando eles precisam de mais de vitalidade, quando já estão cansados, precisam de uma sensação de bem-estar, quando começam a ficar agora já não estão na escola, estão de férias, mas quando andavam na escola, chegavam, agora mesmo no fim da escola, já andavam muito estressados e cansados, e então este é ótimo para colocar no pescoço e na planta dos pés, porque vai-lhes aumentar um bem-estar, vai-lhes dar vitalidade, é ótimo para quando de manhã, colocarem de manhã, que é para terem uma resiliência, melhorar a resiliência diária, e também, como tem a rosa e o frankincense, ajuda a algum problema de pele que tenham, podem colocar diretamente na pele irritada ou algum eczema que tenham, podem colocar este. O Lidceia também é bom para a pele e o frankincense ajuda na regeneração celular. Estes rolões têm todos 10 ml, já estão diluídos em óleo de coco. Depois o próximo, temos o Rescuer. E eu, além de um artista, tenho um futebolista cá em casa, por isso este é ótimo para quando eles vão fazer exercício físico. Podem usar antes e podem usar depois. Antes vai ajudar a terem os músculos mais preparados para o exercício físico. Este é ótimo para as dores de crescimento, para as crianças que têm aquelas dores de crescimento, podem usar diretamente nos músculos, nos braços, nas pernas. Como tem lavanda, também ajuda também a acalmar, ou mesmo algum problema de pele ou uma irritação, este também pode ser usado. Tem o Spearmint, que é uma menta que ajuda a dar-lhe um aroma fresco, e ao colocarem nos músculos refresca e ficam frescos e ajuda a relaxar os músculos. Por isso este é ótimo para todas as crianças que façam exercício físico. Depois temos a próxima combinação, que tem a ver para melhorar a saúde do coração e para eles se aceitarem eles próprios, a terem mais confiança e a promover uma tranquilidade. A doTERRA pensou nesta parte das emoções e
e fez estas duas combinações, que é o Steady e o Brave. Também tem um cheirinho muito agradável. O Steady é aquele óleo que, para aqueles momentos em que eles ficam mais ansiosos, mais nervosos. Aqui em casa era na altura dos testes, à noite, quando eles ficavam mais nervosos porque iam ter testes no dia seguinte. Como é que nós podemos usar? Mais ou menos é sempre da mesma maneira. Até mesmo eles podem cheirar diretamente da garrafinha, podem colocar atrás das costas, nos pulsos, porque este óleo, esta combinação destas 4 plantas que tem o amari, tem o coriander, que é coentros, ajuda a acalmar. O amari também reduz o stress, o bálsamo fir que tranquiliza, e a magnólia também dá um cheiro muito agradável, assim floreado, que dá um bem-estar geral. Então este é ótimo para ter uma boa disposição, promove uma sensação de relaxamento e tranquilidade e ajuda também a mente a concentrar-se naquilo que é mais importante. Por isso é ótimo para usarem naquelas alturas em que eles vão fazer os testes, precisam de estar concentrados e relaxados e tranquilos. Eles até podem levar isto para a escola e usarem antes de começarem a fazer os exames ou os testes. Tem um cheirinho muito agradável, todos têm um cheiro muito agradável. Não tem um cheiro forte, porque há um óleo da doTERRA que é muito bom para o foco, muito bom nas crianças, que é o Intune, mas que tem um aroma muito forte, e estes não, estão pensados nas crianças e são muito mais suaves, em que eles, normalmente os meus refilam muito com os cheiros, porque não gostam, porque os colegas da escola depois dizem que eles cheiram a flores ou que cheiram a qualquer coisa estranha, e então estes não têm esse problema, cheiram todos bem, não têm um cheiro intenso e eles podem usar sem reclamar, porque os meus reclamam muito com os cheiros, por isso estes são bons. Depois, peço desculpa, temos o Brave. O Brave é para aquelas situações que eles têm novas, quando têm umas situações diferentes, quando eles precisam de confiança, precisam de ter coragem, precisam de positivismo para alcançar alguma coisa que eles queiram. Este é o óleo indicado para eles usarem, porque estimula-os e revigora os sentidos. Promove também uma disposição positiva, dá-lhes confiança, coragem e também a crença. Tem uma combinação de vários óleos essenciais, que é o osmanthus, o amari também reduz o stress, tem o wild orange, que como todos os citrinos eleva o humor, e tem a canela, que revigora. É uma combinação também muito bem cheirosa, porque tem os citrinos e tem a canela, e o osmanthus também, e então tem um cheiro assim cítrico e com a canela. É diferente, é um cheirinho diferente. Por isso, este é ótimo para essas situações em que eles precisam de ter confiança, de terem coragem para fazer coisas novas e diferentes. Usam este, que é o Brave, que é o Courage Blend. Ajuda-os a ter coragem aos desafios da vida deles, que quando são pequenos têm poucos, mas às vezes já começam a ter os desafios deles também. Portanto, estas 6 combinações são 6 roll-ons, eles são muito práticos de usar, eles vêm dentro de uma bolsa. Esta bolsa traz também uns cartõezinhos que eles próprios, quando precisarem de saber para que é que serve, agora ainda vem em inglês, mas brevemente irão vir também em português. E tem uns cartõezinhos, não sei se vocês conseguem ver, de cada óleo, e por trás diz para que é que ele serve. Não sei se não conseguem ver bem. Pronto. Então é muito prático. Eles, se tiverem alguma dúvida ou se estiverem em casa e não precisem da nossa ajuda, eles chegam aqui, veem para que é que o óleo serve, como é que o podem usar e podem usar sozinhos. Podem usar os óleos essenciais sem a nossa supervisão, podem usar sozinhos, quando quiserem, à hora que quiserem, e até podem mesmo usar com os amigos.
Os meus já têm 13 anos, mas gostam de usar os óleos essenciais e quando sentem que precisam dos óleos essenciais, quando têm uma dor ou quando têm uns testes, por exemplo, eles pegavam nos óleos, oh mãe, qual é aquele óleo que eu preciso de usar para estar um bocadinho mais calma amanhã para o teste? E então eu dava-lhes o óleo e eles punham sozinhos. Por isso é muito prático, é muito melhor eles poderem usar os óleos em segurança, sozinhos, sem terem que andar sempre atrás de nós para perguntar quais é que são os óleos que precisam que podem usar. Aqui eles são autónomos e usam os óleos como eles se sentirem melhor. Pronto. Esta é a bolsinha, tem estes silicones que vêm em cima das tampas dos óleos, eles saem, vêm assim, e coloca-se na tampa do óleo como eles bem entenderem. As formas de usar é realmente nos pés, podem usar na planta das mãos e nos pulsos, e podem usar na zona da coluna. A zona da coluna e atrás das orelhas também, que é o sítio onde os óleos são bastante efetivos, porque entram melhor na corrente sanguínea. Por isso, estes óleos são muito bons para as crianças, apesar de nós termos os outros óleos do kit dos 10 óleos da farmácia natural que podemos usar também, mas estes acabam por ser práticos e que nós podemos usar em todas as, quer a nível físico, quer a nível emocional, nas nossas crianças. Nós usamos muito cá em casa, até eu própria, até os adultos podem usar os óleos essenciais. Por exemplo, quando às vezes preciso estar mais focada ou quando às vezes estou mais estressada, este é os óleos que eu gosto de usar, têm um cheirinho muito agradável, em vez de usar os outros. Este eu uso várias vezes, porque gosto do cheiro, é agradável, é um cheiro diferente de todos os outros, tem umas combinações perfeitas e são excelentes tanto para as crianças como para os adultos. Já vêm diluídos em óleo de coco, que é uma mais-valia, porque eles podem usar em segurança. Por isso, se têm alguma dúvida ou alguma coisa que queiram perguntar sobre estes óleos saíram agora há pouco tempo, não sei se alguém já tem os óleos ou já experimentou, ou se quer fazer alguma questão, deixo aqui um bocadinho para perguntarem alguma... Não tem questões? Estou só aqui a ver. Sim? Esses óleos foram feitos para as crianças, mas os adultos também podem usar, não é? Funcionam da mesma forma. Sim, funcionam da mesma forma. Eu, por exemplo, gosto de usar muito o Tinker, que é em vez do Intune, que o Intune nós às vezes usamos para a concentração, para manter o foco, para estarem mais atentos. E eu, por exemplo, também sou um bocadinho distraída e às vezes preciso estar concentrada nas coisas que tenho para fazer e uso o Tinker, que é em substituição do Intune. Nós podemos usar à vontade, não tem problema nenhum, os efeitos são os mesmos. Este acaba por ser mais prático para usar nas crianças porque eles podem usar, já vêm diluídos e podem usar quando quiserem. A questão é só essa, que eles foram feitos, adaptados mesmo àquelas situações mais específicas das crianças que eles precisam. Ok. Algum desses tem problemas com o sol? Não, eles podem usar. Alguns têm os citrinos são fotossensíveis e não devem ser usados, ou seja, estar a usar os citrinos e depois estar em contacto com os raios ultravioletas, mas este, como está diluído em óleo de coco, não há esse problema. Agora a pele pode ser muito sensível e se houver é melhor se calhar experimentarem um bocadinho na pele e ver se tem algum tipo de sensibilidade e se tiverem, usar debaixo da roupa, por exemplo. Ou na planta dos pés, nunca apanha sol. Só na praia, né? Sim. Tá bem. Adorei. Isto é muito bom. Não sei se já mais alguém usou. A Lara, queres falar um bocadinho sobre a tua experiência dos óleos com estes? Não. Olá, boa noite. Já usámos todos, gostamos muito, especialmente o Steady e o Sinker,
que é tanto para a ansiedade como para o foco, usamos muito. O meu Tiago adora. É tudo. É engraçado porque eles já sabem qual é aquilo que dá, eu gosto deste, eu preciso deste. É. Mais alguém quer fazer alguma questão? Sobre pelo menos. Ana, coloquei uma questão ali no bate-papo, mas como não posso falar, estava mesmo só a verdade desse por favor. Está bem, obrigada. Consideras que poderia ser uma opção para quem sofre de hiperatividade e déficit de atenção? Isto pode ser uma opção, sim. Pode ser agora. Se for uma hiperatividade, se calhar mais difícil, se calhar pode complementar com outros óleos essenciais. Ok. Mas estes são. Obrigada. Também. Vale, agora vou só. Tenho uma questão. Sim, Teresa. Boa noite. Se eles se vendem avulso, por exemplo, imagino que há um que é mais usado e depois quando acaba-se, como é que se consegue adquirir? Vendem-se avulso, podem ser comprados Ok. separadamente. Podes comprar Ok. um kit e depois, imagina que realmente que uses mais um, podes comprar individualmente, sim. Ok, obrigada. Há uns que se usam mais do que outros, não é? Claro, exatamente. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Não. Não sei se já estou. Ana, posso perguntar? A partir de quantos meses podemos usar esses que já vêm diluídos? Um bebê com quanto tempo pode começar a usar? A partir de um ano acho que podem começar a usar, não? Eles já vêm. Okay. Há pessoas que usam em bebés, com, sei lá, 9 meses, 10 meses, já podem começar a usar. Desde que usem com moderação e que usem, ou, por exemplo, na planta dos pés, ou para não. É mais o facto de eles estarem em contacto com o óleo essencial e levarem à boca e levarem aos olhos. Por isso o melhor é sempre usar nos pés e colocar umas meias para eles não mexerem com tanta facilidade. Ok. Só mais porque alguns têm o spearmint e têm o peppermint e esses óleos, como são mais. Podem criar alguma irritabilidade nos olhos. E para as crianças não levarem as mãos aos olhos, é mais fácil colocar na planta dos pés, calçar umas meias e assim não há aquele perigo deles levarem as mãos aos olhos. Para não haver nenhuma irritação na pele. Ótimo. Então, até podem, se for muito pequenino, até podem colocar, este já vem diluído, diluírem mais óleo de coco e depois aplicar nos bebés. Sim, é isso que eu estava a pensar. Se calhar pôr um pouquinho na mão e depois acrescentar ainda mais um pouco de óleo de coco, não é? O rolone não seja, por si já não deita muito óleo, já vem a quantidade certa. Precisamos estar a passar o rolone muitas vezes para sair muita quantidade de óleo. Nunca sai muita quantidade de óleo. Pode tirar a tampinha, colocar ou dividir o frasco no outro frasco de 10 ml e pôr mais óleo de coco. Isso é uma ótima ideia. Por segurança ou por precaução, se for uma criança muito, muito pequenina. Ok. Também se fosse era mais talvez o da calma, né? Porque há muitos pais que têm aquela questão dos bebês não dormirem. Sim. Mas estes é bom para aquelas crianças que já andam mais na escola, como a Lara está a dizer. Já sabem usar, já podem usar os óleos sozinhas e por aí. Os bebês também é bom também usar porque as mães podem usar nos bebês, porque é prático, já vem diluído, não precisamos estar a fazer as diluições, é só colocar. Por exemplo, para acalmar, este do Calmer, para aquelas situações às vezes que os bebês estão estressados ou dormem mal, é bom para pôr na ponta dos pés. Eu vou também sugerir o Calmer, talvez até para aqueles bebês já um pouco mais a chegar a um ano, quando começam a ter os problemas dos dentes. Para quem cai nos pés, basta nos pés até. É suficiente
para acalmar e principalmente o copaiba vai ajudar bastante a desinflamar a zona que está afetada pelos dentes, a quererem sair, portanto, as gengivas. Sim, e este também tem o cananga, que é uma planta que é a flor do ylang-ylang, que também tem alguns dos benefícios do copaíba. Okay. Este é muito bom, o Calmar, é mesmo para nível de dores, crianças que tenham dores, é bom usar este, além de relaxar em termos de ter um sono tranquilo e dormirem bem. Há aqueles bebés que podem ter aquelas, mesmo as dores de crescimento também podem usar o Calmar, porque ajuda a relaxar e como tem aquela planta da cananga, que tem os mesmos efeitos do copaíba e todo o tipo de dores, podem usar este óleo essencial, o Calmar. Obrigada. Se tiverem mais, Wanda, tens alguma questão? Ainda não usaste estes óleos? Não te estamos a ouvir. Estava a tirar notas. A usar com mais aqui. Ok, obrigada. Então pronto. Espero que tenha contribuído com alguns ensinamentos para vocês deste novo kit, que saiu há pouco tempo cá na Europa. Este é um kit que, se tiverem filhos, crianças pequenas, na idade escolar, bebês ou mais velhos, ou mesmo para vocês que gostem de usar coisas práticas, experimentem estes óleos porque vão sentir a diferença e vão perceber que eles fazem bastante efeito. É muito bom para as crianças. Eu uso imenso, os meus já têm 13 anos e usam na mesma. Por isso, se tiverem crianças, aproveitem este kit porque é muito prático de usar. Agora, eu tenho o nome de vocês todos aqui. Eu vou só verificar quem é que está e quem é que não está, que eu atribuí um número a cada um, que é para sortear dois rolones destes para vocês. Para quem não tem, não sei se alguém tem, a Lara já tem. Para quem não tem, começar as experiências com este novo kit. Então, deixem-me só, eu vou só interromper aqui o comportamento.